Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando os nossos corações. Bem, dia 5 de março eu não poderia deixar de falar de uma mulher, né? Daqui a 3 dias estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher e eu gosto sempre de citar mulheres notáveis. As mulheres, em toda a história da humanidade, sempre tiveram uma grande força, exercendo um papel muito importante. E à medida que o mundo e a sociedade moderna foram ficando mais complexos, a mulher pôde conquistar mais o seu espaço. Atualmente, a ética e a obediência estão meio fora de moda. Ser santo, ser santa, é estar fora do contexto e muitos barateiam a graça de Jesus, esquecendo-se que ela não foi barata porque custou o sangue e a dor do nosso Senhor. Mas nós, cristãos e cristãs, temos que estar na contramão do mundo. E, estando na contramão do mundo, nós vamos obedecer. E obedecer a quem? A Deus, somente a Deus. E a mulher tem um papel importante em toda a história da humanidade e em toda a Bíblia temos exemplos magistrais de mulheres de Deus que se destacaram e que nos servem de grandes exemplos, pois elas viveram uma vida santa, uma vida separada para Deus, porque tiveram ética e confiaram incondicionalmente na vontade de Deus. E hoje a gente vai falar de Maria. Maria, mãe de Jesus. Uma mulher que se colocou no centro da vontade de Deus. Não, ela não merece ser adorada, porque adorar somente a Deus. Não, ela não é onipotente, onisciente, onipresente, ela não está em todos os lugares. Mas enquanto ela viveu aqui, ela deu um grande exemplo, ela foi um grande modelo para todas nós. E os homens do grupo que vão ouvir essa mensagem, a mesma coisa, ela também foi um grande exemplo de mulher e que todos, homens e mulheres, temos que imitá-la. Então, nós vamos ler o texto de Lucas, um texto conhecidíssimo, né? Lucas 1, de 28 a 38, e diz assim a palavra de Deus. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam que era estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor,
que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Contextualizando, vamos contextualizar. Pela lei de Moisés, uma pessoa, homem ou mulher, que caísse em adultério poderia ser morta. A pessoa poderia ser morta por apedrejamento. Maria era noiva de José. Então era direito de José apedrejá-la por estar grávida, já que, obviamente, ele sabia que o filho não era dele. Mas como ele era justo e bondoso, nem pensou nessa possibilidade, porém decidiu deixá-la secretamente. Mas o anjo de Deus aparece a ele e conta que o filho que ela esperava era do Espírito Santo e não de homem algum. Isso está contado lá em Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas Maria, nesse momento, não sabia sobre a visão de José em relação ao anjo. Mas, a despeito do risco que correu em engravidar sem ser casada, numa sociedade em que poderia ser apedrejada, ela disse sim a Deus. E eu li, na minha versão, é a Nova Almeida, que diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Mas em outra versão, e essa frase eu gosto mais na outra versão, ela diz: faça-se comigo conforme a sua palavra. Que fé, que coisa linda! Faça-se comigo conforme a sua palavra, Senhor. Ela disse sim, porque confiava no Senhor que servia e queria em todo o tempo fazer a vontade de Deus. Em Isaías 1,18, Deus diz para Isaías para arrazoar com ele. Deus sempre nos convida a dialogar, a debater, a arrazoar com ele. Maria, como uma mulher judia, conhecia esse texto muito bem, mas ela não quis debater, ela não quis arrazoar, ela só quis obedecer a despeito das consequências que ela poderia sofrer. Ela queria estar no centro da vontade de Deus, ela confiava em quem Deus era, ela confiava incondicionalmente em Deus a quem ela servia e amava. E independente das consequências que ela poderia viver, ela não se importou. Ela poderia morrer apedrejada e, na melhor das hipóteses, ela poderia ser deixada por seu noivo. Iria perder o seu noivo, não iria mais casar-se com José. Mas nada importava para ela a não ser dizer sim ao Senhor. Maria foi uma mulher notável e nós temos que aprender com ela. Quando Deus nos chama para alguma missão, temos que dizer sim, porque temos que crer que aquilo é o melhor que pode nos acontecer. Fora que ser mãe do Messias, com certeza, não seria uma tarefa fácil. A responsabilidade seria grande demais. Mas ela sabia quem iria dirigi-la e quem iria ensiná-la em todas as coisas. E logo após a revelação do anjo, Maria vai à casa de sua prima Isabel e louva a Deus com um lindo cântico, que está lá também em Lucas 1, do 46 ao 49. Diz assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas.
santo é o seu nome. Maria, ao invés de arrazoar com Deus, nada contra isso, já que o próprio Deus nos encoraja a fazê-lo. Mas Maria, nesse momento, depois de dizer sim, depois de dizer faça-se comigo conforme a sua palavra, ela engrandece ao Senhor. Maria se alegra em Deus, sem pensar nas possíveis consequências. Interessante notar que ela o chama de meu Salvador, demonstrando que sabia que ela também precisava de um Salvador, como todo ser humano precisa, porque todos nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, todos nós precisamos de um Salvador, inclusive Maria precisava de um Salvador. Temos muito o que aprender com várias mulheres da Bíblia, e Maria é uma delas. Como eu disse no começo, daqui a 3 dias vamos celebrar o Dia da Mulher. Que possamos ser mulheres de valor, que possamos ser mulheres notáveis, que possamos aprender com Maria. A minha oração por mim e por você é que possamos compreender lá no mais íntimo do nosso ser que Deus é o Deus do impossível, que nada é impossível para Deus. A minha oração por mim e por você é que, a despeito de qualquer possível dor, possamos com alegria atender ao chamado de Deus, confiando nele de maneira incondicional. E por mais desafiadora que seja a missão, que possamos dizer sim e, em adoração, cantar a Ele um cântico de louvor. A minha oração por mim e por você é que possamos aprender a sermos dirigidas pelo Espírito Santo para podermos estar no único lugar seguro existente na Terra, que é o centro da vontade de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que vão ouvir esse podcast e que os homens que vão ouvir possam entender o valor de uma mulher.